apresentação, especulação, investigação, apresentação. O diagrama como ferramenta para o arquiteto instigar. Cena de Luiz Vitabud. Bom, Luiz Vitabud, eu vim de São Paulo. Eu sou um arquiteto formado pela Universidade de São Paulo. Eu sou professor da Associação de Escola da Cidade e diretor criativo do Escola do Número. Depois, quem tiver curiosidade, entra no site e conhecer mais os projetos. Questões preliminares. Como eu estava falando hoje de manhã, acho que é mais interessante do que discutir termos da origem ou da história da aplicação dos diagramas no campo da arquitetura. Mais interessante que isso, eu acho que é a gente trabalhar aqui com o desenvolvimento dessas questões. Né? Quais são as características de um diagrama que ajudem ela no campo da arquitetura, além? Quais as vantagens práticas do seu uso em uma apresentação de projeto de arquitetura e outros tipos de projeto. Então, eu vou ler o que está escrito aqui, que já está resumido. Diante da infinitude de referências de diagramas dentro e fora do universo da arquitetura, a proposta dessa apresentação e das referências que eu trouxe aqui é fazer, compreender, localizar e colecionar referências interessantes e frutíferas para o nosso repertório narrativo de apresentação. Sensibilizar para a gente entender melhor como utilizar a mesma estrutura visual de referência, né? De outros exemplos, né? Então, como você capturar em um diagrama ou em alguma estrutura de apresentação aspectos que a gente consiga recolher aspectos de ordem técnica, de linguagem, de organização narrativa. Explorar o diagrama como ferramenta didática para comunicação ou apresentação de determinado pensamento ou conceito, que é o que a gente tentou fazer aqui de manhã nesse exercício, em que os outros tinham que redesenhar aquilo que um de nós estava explicando em relação a um projeto que tinha desenvolvido ou está desenvolvendo, e estimular a independência e a livre criação de formas autônomas de comunicação. E aí, toda essa bagagem de representação arquitetônica, ela, na verdade, ela é uma soma de conteúdos que vem de várias fontes diferentes. Né? Então, essa apresentação se dedica a estimular a percepção da vastidão do ferramental e da grande amplitude de seu potencial para a confecção de diagramas analíticos e sintéticos para apresentações de arquitetura e campos afins. Que é aquilo que a gente estava vendo hoje de manhã, né? Que um diagrama ele pode ser tanto usado para sintetizar uma ideia de um projeto já pronto, já desenvolvido. Escuro pra câmera. Ai, desculpa. O pessoal está notando também. E sintéticos e analíticos, né? De modo que o diagrama seja usado como uma ferramenta de identificação e organização dos problemas a serem solucionados com um projeto. Né? E aí o conteúdo exposto ele deriva de um cruzamento de elementos coletados de diferentes áreas de concentração, né? Disciplinas criativas, comunicativas e didáticas. E esses universos eles vêm de fontes diferentes que eu como profissional venho participando de projetos que vão um pouco além da arquitetura, então tem certos conteúdos que eu trago das minhas experiências com contato com conteúdos das artes visuais, do design gráfico e de produções audiovisuais. Dito isso, por onde começar? Então, a gente pensando, né, diagramas na arquitetura, o diagrama hoje em dia sendo cada vez mais enaltecido como uma ferramenta de análise e síntese de projetos para facilitar a comunicação de nós, de dentro do mundo da arquitetura, mas também para facilitar a comunicação para pessoas de fora do mundo da arquitetura. Mas o diagrama na arquitetura, ele está presente no nosso dia a dia, na nossa operação. Eles sempre estiveram por aqui. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de ferramentas que a gente já está acostumado a utilizar, mas para trazer à tona a ideia de que são estruturas que foram confeccionadas e muito bem montadas para o nosso desenvolver da nossa profissão. Então, lembrar que a gente trabalha diretamente com carga solar, diagrama de fluxo é uma coisa extremamente comum, né, em exercícios de projeto, em conversas com engenheiros. Esses diagramas eles têm todo um código que vai ser elaborado, né, de abstração de informação para fazer com que a gente entenda determinado aspecto do projeto que a gente está fazendo. E também uma linguagem que facilita a nossa, trabalhando com símbolos, com ícones, para fazer com que essa organização seja compreendida também por outros profissionais que estão trabalhando com a gente.
E aí, pensar que essa linguagem da arquitetura, ela faz com que a gente meio que se vicie, tente olhar sempre referências somente de dentro do universo funcional que a gente trabalha, quando na verdade os diagramas, para além desse repertório que a gente está acostumado a trabalhar, se a gente olhar para a nossa vida, para o nosso campo expandido, a gente vai ver que os diagramas eles estão presentes no nosso dia a dia em vários outros lugares e que a gente tem muita familiaridade e já muita comunicação complexa já foi simplificada e sintetizada para a gente em determinados momentos. E aí eu vou passar um filminho aqui para mostrar que a gente já é bombardeado de informação sobre a forma de diagrama, né, espaciais, funcionais, e que a gente, na verdade, a nossa sociedade, o sistema que a gente vive, ele é uma grande máquina de um funcionamento extremamente complexo e que a gente às vezes não se dá conta do quanto, isso inclusive foi falado de manhã, que tudo poderia ser transformado em diagrama, se a gente parasse para se debruçar e analisar as coisas que acontecem ao nosso redor. Um olhar analítico poderia tranquilamente transformar essas informações em imagens ou conteúdos visuais. Né? Vou passar o filminho aqui.
uma porrada, né? É meio desesperador você perceber que, né, esse sistema ele é complexo, ele é composto de várias coisas, de várias... Né, a gente faz parte dessa máquina. E é muito interessante ver também como a representação de todos esses acontecimentos no dia da vida dessa personagem, ele foi representado por todas as formas canônicas de arquitetura que a gente está acostumado a trabalhar, né? O planta, a elevação, perspectiva, isométrica. E eu trouxe bastante referência aqui de vídeo, porque, na verdade, eu acho que quando a gente está tentando explicitar como funciona um projeto de arquitetura, quais são as ações projetuais, qual é a ação do passo a passo, quais são os fluxos, qual é o funcionamento, a gente, na verdade, está tentando representar uma ação que acontece dentro de um objeto que, uma vez construído, ele vai ser estático. Mas ele é estático para receber a vida humana, para receber todas as atividades que a gente está se comprometendo a colocar no projeto, uma vez que a gente desenha. Né? E nesse sentido, a arquitetura ela se difere um pouco de outras profissões, né, que também trabalham com a prática projetual, a prática criativa. Se a gente pensa até na própria engenharia, quando eles estão desenvolvendo máquinas, a ação deles, o próprio objeto, ele vai ser fruto de um movimento. No nosso caso, o nosso produto é uma estrutura estática que contempla algumas ações, né, físicas, abertura de porta, de janela, tem uma certa mecânica que funciona, mas na verdade quando a gente está tentando definir essas ações de expansão ou de sucessão projetual, a gente está dando a ação humana que vai acontecendo no objeto parado, nessa base. Né? Aí voltando. Aí tem outro videozinho que eu vou passar. Vou passar bastante vídeo mesmo para a gente entender que tem um amigo meu que fala que você quer aprender a fazer embaixadinha, você tenta fazer com a menor bola possível, porque a hora que você estiver fazendo com uma bola de verdade vai ficar bem mais fácil, vai parecer um balão. Então, quanto mais coisa complexa, mais vídeo, mais ação a gente vê, na hora que a gente estiver fazendo isso de volta para a arquitetura, vai ficar mais fácil. Pretende-se ficar mais fácil de você aplicar essas coisas num objeto que ele é relativamente menos complexo do que as coisas que eu vou mostrar aqui. Então, tem o trecho desse vídeo aqui que é muito bacana também. Não sei se vocês já assistiram esse filme, chama Mais Estranho que Ficção. Eu fiquei apaixonado a primeira vez que eu vi a abertura desse filme, porque mostra como a nossa cabeça ela está sempre trabalhando no sentido de tentar achar a fórmula dessas coisas que acontecem na nossa vida. Só que agora, em vez de fora para dentro, de dentro para fora. This is a story about a man named Harold Crick and his wristwatch. Harold Crick was a man of infinite numbers, endless calculations and remarkably few words. And his wristwatch said even less. Every weekday, for 12 years, Harold would brush each of his 32 teeth 76 times. 38 times back and forth, 38 times up and down. Every weekday, for 12 years, Harold would tie his tie in a single Windsor knot instead of the double, thereby saving up to 43 seconds. His wristwatch thought the single Windsor made his neck look fat, but said nothing. Every weekday for 12 years, Harold would run at a rate of nearly 57 steps per block for 6 blocks, barely catching the 8:17 Kronecker bus. His wristwatch would delight in the feeling of the crisp wind rushing over its face. And every weekday for 12 years, Harold would review 7.134 tax files as a senior agent for the Internal Revenue Service. Rec section 1.469-2BI. Thanks. Harold, 89 times 1,417. 126,113. That adds up. Only taking a 45.7-minute lunch break and a 4.3-minute coffee break, timed precisely by his wristwatch. Oh, great. Yeah, we'll go to Mullins.
Beyond that, Harold lived a life of solitude. He would walk home alone. He would eat alone. And at precisely 11:13 every night, Harold would go to bed alone, placing his wristwatch to rest on the nightstand beside him. That was, of course, before Wednesday. On Wednesday, Harold's wristwatch changed everything. Não sei vocês, mas às vezes minha cabeça funciona meio desse jeito. Assim. Não sei se vocês se identificam com isso, mas eu acho que quando a gente programa a nossa percepção para olhar para as coisas, acho que o olhar da arquitetura suscita isso. Né? A gente está sempre olhando para os detalhes, fazendo conta, procurando proporções, tentando entender o funcionamento das coisas. Eu acho que com o passar do tempo é como se a gente estivesse adquirindo uma certa visão de raio-x das coisas. Né? A gente não olha só para o objeto, a gente olha para o objeto e entende todo esse sistema que está rodeando, né, esse objeto. Da onde ele veio, qual é a função dele. Isso em relação às coisas no geral e para uma escala ampliada para a própria arquitetura da cidade. E é bacana isso que a gente consegue transformar a informação visível e apresentável em uma coisa que ela não existe, ela não está lá. Né? Então, quando você materializa esses dados junto com a percepção, você está compartilhando essa mesma visão das coisas. Aí tem alguns exemplos notáveis aqui de formas de você trabalhar com essas estruturas auxiliares que ajudam a gente a comunicar certas coisas que o objeto por si só, para quem não é, digamos assim, fluente na leitura do objeto, não consegue entender como ele funciona. Tem alguns exemplos que eu selecionei aqui, eu vou tentar passar só alguns. Esse aqui é interessante. Sempre nessa ideia de tentar transformar alguma coisa que ela é invisível, visível. I won't live up to any expectations. What you see is what you get. And worse yet, I can't give an explanation for why it's gray on your side. And better yet, I'll give you an indication for why you're feeling deprived. We'll never let lack of an imagination keep us locked up inside.
só o aspecto físico, o aspecto espacial, os desenhos, sem mais nenhuma informação, a pessoa só vai ver a casa. Então, geralmente a gente está acostumado com essa forma de representação canônica nos exercícios de arquitetura, e se a gente simplesmente mostra a casa, a pessoa simplesmente vai olhar para a casa e não vai ver, por exemplo, outros aspectos que estão contidos na intenção projetual, né? Então, tornar essas coisas visíveis com algumas ferramentas como essa, que é colocar um filtro especial que você consegue enxergar coisas que a olho nu você não enxergaria. Outra coisa interessante aqui, não sei se você já viu nessa câmera de calor. Isso aqui é uma câmera especial que eles colocaram há um tempo atrás, acho que eles não fazem mais isso, mas nas corridas de Fórmula 1, para você conseguir entender que a temperatura dos pneus em linha reta, eles esfriam, mas quando você dá as freadas na curva, quando você dá as freadas antes da curva, quando você coloca o carro na curva, você vê claramente a diferença de desempenho térmico nas duas formas. Isso é uma coisa feita com uma câmera de infravermelho. Esse aqui é uma... Não pode buscar, nada muito forte. E aqui eu acho que é legal esse exercício da gente pensar para além do nosso campo majoritário de ação com a visualização de arquitetura, que é a visão. Imaginar que existe também tem outros sentidos que a gente não está trabalhando nessa apresentação, mas que nesse campo da estética comparada, para você tornar visível determinada informação, você tem que fazer algumas traduções. Então essas câmeras que fazem a detecção de calor conseguem ser extremamente claras em relação ao que acontece, né? E você só sente na perna quando você está com o laptop, você só sente no cabelo o calor quando você está com a chapinha, mas você não consegue mensurar isso, ou entender os malefícios disso. Essa coisa do mapa de calor ela pode ser tranquilamente usada para arquitetura. Vocês já devem ter visto também diagramas que falam sobre incidência de luz ou de calor na própria arquitetura. Então, você consegue ter uma visão mais técnica disso, que a olho nu você não enxerga. Essa parte pesada do sexo aqui. Aí tem outro vídeo também de Fórmula 1 que eu acho muito bacana, que é esse aqui. Os carros eles vão ficando cada vez mais sofisticados, mais cheios de peça de aerodinâmica, mas por que eles têm essas formas malucas? Né? Sometimes even a black with the weight of the car alone. To demonstrate how the air flows around and over the bodywork, says here, now I need some assistance. Ele vai explicar de uma forma didática e visível como funciona o raciocínio aerodinâmico que desenha a forma do carro. Supported by a secondary flap. This slot gag on the angle of the flap. Então é isso, uma forma extremamente complexa que ela tem a olho nu e uma pessoa leiga em engenharia aeroespacial, então aerodinâmica, não consegue entender porque que ela tem todos esses recortes. Aí com esse elemento a mais que ele coloca, com essa fumaça, você consegue entender o fluxo do vento passando pelo carro. E aí só mais uma aqui nessa brincadeira de tentar traduzir determinadas informações. Tem mais duas. Começar a aparecer. Skeleton provides structure and protection and facilitate motion. The skeleton protects vital organs. The brain is surrounded by bones that form part of the skull. The heart and lungs are located within the thoracic cavity. And the vertebral column provides structure and protection for the spinal cord. The skeletal system is also the site of calcium and phosphorus storage and blood cell formation.
Inside the bone marrow of spongy bone, stem cells give rise to blood cells. Interactions between the skeleton, muscles, and nerves move the body. The nervous system sends commands to skeletal muscles to contract, producing movement at joints or articulations between bones. Movement of the skeleton often involves pairs of muscles that perform opposing actions, like flexing and extending or bending and straightening. Então, o que eles estão fazendo aqui? Estou mostrando outras ciências que também usam da estrutura do diagrama para explicar de uma forma didática como as coisas funcionam. Isso daqui, você está mostrando um corpo humano, você está mostrando sistemas que funcionam simultaneamente, só que ligando e desligando uma camada. Né? Então, é exatamente o mesmo raciocínio. Quando a gente está apresentando um projeto que a gente vai mostrar informações separadas, para fazer com que cada uma delas tenha um momento certo para você poder expor. Né? Aí, bom, eu trouxe um livro aqui também, que é esse 100 diagramas que mudaram o mundo. É muito bacana também para ter uma referência de que esse tipo de comunicação ele foi sendo desenvolvido, né? A linguagem visual para traduzir determinados conceitos, descobertas científicas, coisas do campo da literatura, elas foram sendo trabalhadas ao longo do tempo. E aqui também é a gente estava falando de manhã desse aspecto de diagramas que são feitos para serem entendidos, né? Aqui a gente vê um monte de coisa que diz respeito a outros sentidos do corpo humano, né? A gente estava falando do calor, a gente consegue ver como a identificação do calor. Tem outro diagrama sobre som, que na verdade a partitura musical nada mais do que isso, né? Você está traduzindo determinado código sonoro de uma forma visual. Esse tipo de notação é um diagrama que foi sendo desenvolvido para estabelecer uma comunicação entre quem está escrevendo as coisas e quem está tocando o instrumento. Agora, olha que bacana, isso daqui é o cânone da leitura da música. Mas o John Cage, que é um músico conceitual da década de 50 e 60, para determinadas peças que ele estava fazendo, ele sentiu justamente a necessidade de criar uma nova notação que ele conseguisse entender esse sistema musical que ele estava compondo. Então, fica aqui como um exemplo de que, para além de uma forma de comunicação, eles também conseguem gerar formas plásticas extremamente interessantes. Né? Bom, então, de volta para a nossa bolha da arquitetura. Então, o que acontece? A nossa base, a nossa forma de trabalho com a representação de arquitetura, ela tem evidentemente um código bidimensional. Então, quando a gente tem uma folha de papel e uma caneta ou uma tela de computador projetada, ela sempre vai ser uma superfície bidimensional e ela sempre vai estar evocando formas tridimensionais. A partir de um código que foi sendo estabelecido ao longo da história da humanidade, e aqui para mostrar que não só do desenho técnico que vive a arquitetura, ela foi elaborando uma série de linguagens sendo exploradas ao longo do tempo. Então, a gente começa aqui com as formas mais canônicas, né, que é o rebatimento em épora de planta, corte e elevação, né, que são as elevações do pavilhão de Barcelona do MIS. Agora, pelo fato da gente estar trabalhando também com um plano bidimensional que representa estruturas tridimensionais, a gente tem um campo de possibilidades extremamente interessantes. Né? Então, o Escher trabalha bastante com esse aspecto, mas sempre como uma lição para a gente de que aquilo que a gente está olhando e representando é sempre um campo bidimensional, né? Para o bem ou para o mal. E esse código ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, no Renascimento, com os tratados do Palladio, em que os estudos de proporção eles já geravam formas de desenho que eles eram complementares à própria forma da arquitetura. E aí ele foi se desenvolvendo, eles chamam de descoberta da perspectiva. Então a própria emulação da visão tridimensional no plano bidimensional ela vai começando a ser trabalhada de uma forma mais científica, para além da forma chapada. E aí tem as perspectivas isométricas, né? Aqui os trabalhos do Van Doesburg, do Rietveld, no neoplasticismo, o pessoal do concretismo no começo do século passado trabalhava bastante com essa ortogonalização, não só como forma de representação, mas também como exercício plástico, porque ele vai indo ao longo do tempo, que é uma planta do Stirling, James Stirling. E aí esse tipo de representação ele vai sendo
absorvido, incorporado e ressignificado por uma série de arquitetos. Isso daqui parece muito um trabalho do Vandesburg, mas esse aqui é o TFG da Zaha Hadid, não sei se vocês conhecem. É o TFG da Zaha Hadid que vocês muito provavelmente conhecem os trabalhos delas, que são dotados de uma liberdade formal muito grande. E a Zaha, ela usava, para além de todo o inevitável código de desenho técnico e construtivo que ela precisa para conseguir colocar de pé todas aquelas formas livres que ela faz, ela representava os trabalhos dela com pintura. Tem umas telas gigantes, tem 2x3, é uma coisa super... A princípio, ela dizia que isso daqui era uma representação de um projeto que ela estava fazendo. O livre exercício, o livre desenho também como parte de um raciocínio projetual. Esse aqui é também um outro quadro que ela fez, e aqui fica um pouco mais claro que ela é a representação do projeto que ela fez para o Museu Maxi, que fica na Itália. Então, para dar assim, um pouco mais de pano para a manga de que existem várias formas de representação e cada uma delas ela pode servir melhor para um projeto e um raciocínio construtivo e projetual que você estiver trabalhando. Né? E aí também tem a linguagem fotográfica. Esse é um cara que é muito pouco trabalhado no nosso aprendizado do que é arquitetura moderna. Esse aqui é o Ludwig Hilberseimer, que ele fez uma série de colagens para os projetos dele. Aqui tem o Le Corbusier, esse aqui é o... Como chama o cara da geodésica? Buckminster Fuller. Esse aqui é um projeto que ele fez com um abrigo anti-bomba atômica para Manhattan. E aí tem um pessoal da década de 60, não sei se vocês conhecem o grupo Super Studio. E eles usavam justamente da possibilidade de trabalhar com essas montagens de arquitetura, intercalando desenho com fotografia para bolar uns projetos. Se o Corbusier trabalhava com utopia, eles trabalhavam com essa ideia de contra-utopia. Então, umas imagens visionárias de um futuro em que a arquitetura deixaria de existir e que a gente poderia viver livremente nessa superfície, que ela seria dotada de infraestrutura para a gente conseguir realizar as nossas atividades vitais e humanas. E é extremamente visionário porque não é exatamente com essa forma, mas hoje em dia, se a gente pensar, se a gente tiver uma tomada em um ponto de Wi-Fi, a gente está mais ou menos bem situado na humanidade enquanto conexão. E todas essas ideias elas foram sendo desenvolvidas em desenhos. Né? Eu estou expandindo um pouco aqui a ideia do diagrama para mostrar que os diagramas que a gente viu até agora, tanto na arquitetura quanto no campo expandido, eles sempre estão trabalhando inevitavelmente sobre essas bases que a gente já trabalha, né, no campo da arquitetura. Então, a planta, corte, as perspectivas, as isométricas, as cônicas. Aqui são os trabalhos do Yona Friedman, os trabalhos do Aki Gran também, brincando com colagem, os trabalhos dos situacionistas, vocês estavam falando de trabalhos de deriva, né? Então, como é que você consegue representar novas formas de construção de uma percepção urbana, né, pela colagem desses lugares. E aí vocês percebem que as ideias e as linguagens e os impulsos eles vão sendo reciclados e utilizados, ressignificados. Então, aqui é o projeto do Curras, que foi inspirado diretamente no projeto do Super Studio. E aqui também o mesmo tipo de perspectiva isométrica que foi usado naquelas colagens do Le Corbusier. Então, assim, também como um convite de que fulano já fez desse jeito, então acho que não vale a pena ir por esse lado. Inevitavelmente a gente está quase que preso nessas formas canônicas de representação, né? Porque a gente tem toda a liberdade de poder trabalhar graficamente da forma que melhor atende a nossa comunicação. E também jogando em casa, né? Os croquis dos caras também são uma forma extremamente contundente de você sintetizar um projeto com poucas linhas. E não é só porque é desenho à mão que a gente não consegue também colocar uma nova carga de informação. Esse aqui é um diagrama do Lelé que ele fez. O cara, quando ele tinha a trena na mão, fazia as coisas totalmente em escala e mesmo assim conseguia ainda mostrar, né? Porque sem esses diagramas da ventilação, você simplesmente olharia talvez para um croquis como esse que mostra só as curvas, né? E aí de repente você pega uma obra do Oscar e coloca junto com um diagrama estrutural do Joaquim Cardoso, você vai ver que também ela tem as curvas daquele jeito por outros motivos, né? E aí aqui eu queria dedicar uma parte da apresentação para falar do Burle Marx, que é uma pessoa extremamente importante
vasta na produção dele, não só como paisagista, mas também como artista, como arquiteto, e ele conseguia, com a expressão dele, com a expressividade dele, transformar essas cores em formas e ressignificar em resultados completamente diferentes. Então, provavelmente vocês conhecem esse desenho aqui da planta que acabou gerando o Jardim do Ministério da Cultura, o MESP, não, o Ministério da Educação e Saúde Pública na época. Então, vocês veem que esse desenho, livre, essa livre composição, ela foi traduzida quase como uma legenda para essas diferentes espécies arbóreas. E esse mesmo raciocínio plástico do Burle Marx, ele vai sendo transformado em várias outras formas, né? Então aqui ele pegou exatamente esse mesmo desenho e cada uma dessas cores foi transformada ou traduzida numa cor de pedra portuguesa para fazer essa... Eu acho que, se não me engano, esse aqui é a laje do Banco Safra, né, na Paulista. E também os desenhos deles que vão sendo aplicados em diversas escalas e diversas funções, né? E aí o mesmo raciocínio, a mesma plasticidade, ela foi transformada também nesse mural. Então, o mesmo tipo de informação aqui ela é traduzida num jogo de avanços e recuos, né, de cheios e vazios. E aqui ela é transformada em uma padronagem de tapeçaria. Então é muito bacana porque ele abre essas possibilidades também de entender que não só o diagrama ele serve muito bem como uma ferramenta de raciocínio projetual, como ele pode ser livremente ressignificado em diversas outras coisas. Então pronto, aí a gente começa a falar agora de uns projetos de arquitetura. Eu vou passar aqui alguns exemplos de como escritórios atuais estão trabalhando de uma forma muito bacana em formas de apresentação de arquitetura como ferramenta de projeto de discurso representativo, né? Então, todos aqueles exemplos que vocês viram no começo que diziam a respeito à identificação de fluxos, a distribuição de programas, eles são agora traduzidos para o mundo da arquitetura, né? Eu vou passar dois exemplos aqui. Opa. Vocês conhecem esse projeto aqui no Rio? É muito bacana porque ele é em 3 minutos, é muito engraçado, né? Como as mídias elas vão meio que se viciando. 3 minutos é mais ou menos o tempo de uma música pop. Então, se você consegue passar uma mensagem numa apresentação de 3 minutos, no caso que nem ele, sem grandes explicações, numa atuada totalmente visual, a apresentação é bem sucedida. Mostra a implantação do projeto, mostra os principais pontos turísticos da cidade, históricos, faz a contextualização extremamente rápida da situação dele no centro, e aí começa a explicar o projeto. Tem todos esses programas que têm que ser empilhados, e aí eles decidem sintetizar ele numa base, numa torre, e eles fazem esse giro da forma para possibilitar que na parte de fora crie uma escadaria que você consiga subir no topo, de 2 lados diferentes, criando uma vista para a cidade, e a distribuição dos programas elencados inicialmente está no projeto. Acabou. Aí o resto é só firula de apresentação. Olha que bonito o projeto inserido na cidade. Oi? Não, e repara na estrutura, não tem pilar, né? É só uma ideia. Lembra daquilo que eu falei do raciocínio de que o arquiteto pode se dar o luxo de pensar só na arquitetura e na hora que começar a complicar a estrutura chama o engenheiro e eles jogam junto? Então, assim, para vender esse projeto que acabou no vinho, ó, que louco esse vão, não tem pilar nenhum. Mas assim, não interessa agora é hora de seduzir. E mostrar como ele é utilizado tanto pela escala humana junto com o projeto, até a inserção dele na paisagem. Então ele vai brincando, mostrando que dependendo do ângulo ele é uma torre, que você consegue ver ela até escondida dentro das outras torres históricas do centro. Ou então evidente uma paisagem que tem poucos elementos verticais, como ela se sobressai. Você tem uma vista também de quem está passando no barco.
dia para noite. E aí é a maior firula do vídeo inteiro. Como é que é passando de carro por baixo? E a tremidinha? É. Olha que interessante, vocês viram que quando fica de noite a linha é branca e o fundo é preto. Então tem... E também vocês percebem que a informação que me interessa no entorno na hora que tem a navegação são só umas linhas do espaço. Não é o caso. Mais de 10 anos. Mas não é impressionante. É em Copenhague. O amigo escritório que fica em Copenhague, eles estavam naquela fase. Aliás, o Big, ele é muito... Acho que ele é muito significativo assim, no conjunto dos novos escritórios de arquitetura, justamente porque hoje ele só está com essa grande quantidade de projetos fazendo coisa no mundo inteiro, esses edifícios icônicos, porque no começo da carreira deles, vou até abrir o site deles. Não sei se vocês conhecem, que ele tem projetinhos todos divididos por categoria. E é muito bacana, porque eles dividem. Vai abrir aqui, demora um pouquinho. Então, qual que é a ideia? Você tem forma de organização, né, dos projetos. Você pode olhar por ordem cronológica, alfabética, programática, né, então cada cor para um projeto, escala. Você consegue ver o tamanho dos projetos, tem projeto de uma exposição até um plano diretor. Essa é a coisa mais... A localização, aí eles fizeram uma figura que você consegue dar a volta no mundo e ver onde estão empilhados os projetos. Deve ser barato fazer um site desse, né? E aí o status, né? Todos os projetos... Super estagiários. Então, assim, os projetos que foram completos deles, né? Os projetos que ainda estão sendo construídos, os projetos que ainda estão sendo desenvolvidos e projeto que é só ideia. Só que eles deram uma simplificada nisso aqui, porque se você for olhar a quantidade total de projeto que os caras fizeram e investiram um tempão em apresentação, firula para vender para cliente, para fazer portfólio, prospecção, mundo afora, tudo isso aqui é projeto que não vingou. Tudo isso aqui. Tem aquele livrinho deles lá, o Yes is More, que é uma história em quadrinhos, que eles, até nisso, eles fizeram um livro para vender ainda mais, ó, a gente teve essa ideia, não deu certo, a gente pegou, reusou essa ideia aqui, ali e tal. Então é muito impressionante, muito louvável o quanto os caras gastaram de energia e também grana, de equipe, infraestrutura, um time para fazer essas apresentações com render, com filme e tal, mas conseguiram, né? Tudo isso daqui de falha para ter isso aqui de acerto. Né? Então também eu acho um aspecto muito louvável do projeto, do processo criativo deles. Né? Aí eu vou apresentar aqui outro... Aí tem mais... eu já mostrei esse aqui do Gomo. Tem mais dois projetos do Big que eu acho muito bacana, porque eles começam a trabalhar também com a identidade cromática como um aspecto de comunicação. Né? Opa. Esse aqui não. Esse aqui está na internet. Aí tem todo o lance também da venda do projeto, né? Então esse aqui é uma proposta que eles montaram para uma Bienal de Veneza que chama Airport. Ele é meio airport e meio port. Então é meio air, meio port. Então eles querem fazer uma estrutura que seja tanto um porto quanto um aeroporto. Aí começa com um render, umas imagens sedutores. E é um projeto para ser instalado na Groenlândia. Onde os caras vão procurar projeto. Então começa. Aqui ele está falando da localização da Groenlândia e ele está falando do aspecto do programa de aeroporto. Então ele vai começar a tecer uma série de considerações em relação ao tráfego aéreo no mundo. Então ele vai falar dos aeroportos mais próximos. Greenland. E aí ele começa a, não sei se vocês repararam, mas sempre que ele está falando de aeroporto ele está usando a cor vermelha.
Ele falando de tantas pessoas que poderiam se mudar para essa região, que seria desenvolvida com a criação desse aeroporto. Então tem uma voltando para aquele projeto de estudo das cidades que se formaram ao longo da linha férrea, né? Tem uma relação interessante aqui de apresentação, né? Dessa história, que você tem é um pouco mapa, é um pouco diagrama, que sensibiliza a quantidade de pessoas que viajam por lá por ano. Aqui uns diagramas também que mostram a quantidade o que é isso aqui? Capacidade de uso por ano, que um terço dos aviões ele vai vazio ao longo do ano. E aqui esses infográficos que começam a sensibilizar em relação à quantidade de pessoas, os eixos principais de conexão dos dois lados do Atlântico. E aqui ele vai começar a falar dos fluxos desejados na parte marítima, né? Então ele vai falar do porto. Então ele vai falar dos outros canais, ele falando que se você... Aqui tentando jogar um chaveco, falando que se o pessoal começar a usar esse porto aqui, eles vão poder pular o Panamá e o Canal do Suez. Falando na expectativa de aumento do trânsito de barcos nos próximos 10 anos. Petróleo. E aí eles vão dando toda a contextualização, né, econômica do local. E aqui ele começa a cruzar as duas coisas. Que é essa brincadeira. Esse é o ícone que define o projeto numa tacada só, né? Que é um outro edifício diagrama, né? Porque o edifício ele é exatamente, literalmente, a junção desses dois projetos, cada um numa cota separada, mas trabalhando com esse eixo longitudinal, né? Aí começa a fazer aquelas coisas de movimentação de volume, né? Levanta esse prédio aqui, abaixa esse, cria essa conexão, aqui você cria espaço para o estacionamento dos aviões, liga com a estrada local. Então, vocês percebem que é uma apresentação que ela poderia ser tranquilamente uma animação, mas como ela não é uma animação, ela vai dedicar uma imagem só para cada passo notável desse avanço, né, de raciocínio. Isso pode ser tanto feito numa apresentação de slide, quanto feito em impressões que vocês quiserem fazer no livro. Então, acho que para uma apresentação de slide, às vezes falam, quantos slides deu? Nossa, 200 slides, mas tem slide que é 2 segundos, né? Só para você conseguir dar a continuidade da história e da animação, né? Que foi mais ou menos o que eu estava tentando brincar no começo da apresentação, né? Que mesmo que é uma coisa de avanço com clique, você vai vendo uma ação acontecendo no tempo, você vai vendo o projeto se explicando, você vai vendo ele se revelando, né? Aqui já tem a distribuição das funções, que elas são implantadas com a ajuda também desses pictogramas. E aqui, mesmo que até então isso foi um grande diagrama abstrato, só de duas superfícies que estão uma sobre a outra, aqui ele começa a se revelar como um projeto em escala. Então, usar exatamente a mesma base para você colocar todas essas informações. Aí você escolhe se você limpa tudo para dar uma informação mais clara e concentrada, ou se você coloca as coisas para mostrar como ele vai se desenvolver como um projeto mesmo. Isso se couber, né? Porque às vezes o projeto é tão grande que os detalhes não aparecem. Aí que é a ligação dos outros programas que estariam conectados com o aeroporto, locais. Aqui os eixos de barco e o eixo Atlântico, dos dois lados do Atlântico, né? América do Norte e Europa. E aí as imagens da maquete. E aqui a organização como eles fizeram um grande painel para ser exposto numa tacada só. Então, o bacana é de vocês começarem a sistematizar a apresentação de vocês em pequenos produtos. A ideia é que vocês tenham a apresentação, se vocês quiserem pegar todos esses produtos e diagramarem numa tacada só, vocês estão com a apresentação pronta. Então, é claro que é um pouco mais difícil você, desde o começo, conseguir fazer o produto final, porque o projeto ele vai se modificando. Mas se você já tem um plano de apresentação e uma sequência narrativa que você imagina que tem que estar pronto para o final, ajuda bastante. E aí é legal porque as cores, você repara, né? Você tem fotos, você tem as cores hiperrealistas, mas
você sempre vai encontrar as mesmas cores falando sobre os mesmos assuntos na apresentação inteira. Né? Então é uma limpeza muito inspiradora. Aí tem um outro projeto muito bacana do Big também, que eles trabalham com a distribuição de programa. Né? Porque ali a gente estava vendo dois programas gerais funcionais que eles foram implantados no projeto inteiro. Eles são condicionantes do projeto. Agora, esse projeto ele tem uma escala menor e aí as cores vão sendo aplicadas para diferenciar as diferentes funções. Né? Então é edifício multifuncional. Acho que vários projetos que vocês trabalham, né, principalmente trabalho final na escala do bairro, ou então na casa, quando vocês estão dividindo em cômodos, cada cômodo representa um espaço que define um personagem, né, que vai ser definido por esse personagem. Então, de repente, dependendo da quantidade de protagonistas na apresentação, cada um pode ter um código que ele vai se manter ao longo de toda a apresentação. Né? E aí aqui eles vão desculpa. Vocês reparam que verde eles usam, não tem água no projeto, então azul eles podem usar para uma distribuição de programa, mas verde eles vão usar para as áreas livres pretendidas. Né? Aí você tem 5 cores para 5 usos. E aí aqui ele vai mostrando essas formas de... Essa aqui é o projeto mais óbvio, que é empilhar todos eles numa sequência de andares num edifício vertical. E aqui eles resolvem brincar com a forma e com os espaços que você vai formando nessas lajes que elas são tortas. Então aqui você tem, elas são curvadas. Então aqui você tem a mesma mosca do projeto, só que você tem uma navegação pronta para mostrar o que acontece andar a andar. Né? Então, duas formas de comunicação falando a mesma coisa, você sabe exatamente em que andar você está, você sabe exatamente que tipo de uso está sendo desempenhado em cada espaço desses, e você vai vendo que as áreas elas vão diminuindo à medida que o projeto vai subindo. Aí aqui a implantação geral, e aqui a maquete. E o barato dessa maquete, eu acho ela muito bem sacada porque as mesmas cores que são usadas para definir as áreas dos programas, elas são usadas para pintar as escalinhas humanas que vão preencher esse espaço. Então quando você bate um olho numa escalinha humana vermelha, você sabe para onde ele está indo. Então uma informação, é um tipo de uso de informação extremamente simples, mas muito sofisticado e muito elucidativo. Você sabe que esse cara que ele veio lá de baixo, ele está atrasado para a palestra que está acontecendo aqui. E tem o cara vermelho que na verdade ele tá só seguindo o rumo dele para subir aqui em cima. E aí você vai, com a aglomeração das pessoas nas cores correspondentes, você vai identificando elas vão dando a funcionalidade do ambiente. Também são coisas bem simples, mas elas exigem um certo planejamento de como você vai comunicar, né, esse discurso visual. Aí ele brinca até de colocar os elementos do mobiliário na mesma cor da planta que estava pintada. Também é a mesma coisa, né? Qual a estrutura desse render? Não tem nada, tem só uma linha definindo o castilho, tem umas curvas que você imagina que seja de concreto armado, mas também ele não deve satisfação a ninguém em relação à estrutura, tudo flutua. Se os caras comprarem um projeto, chama o engenheiro e ele vai quebrar a cabeça para fazer isso ficar de pé. É difícil conseguir passar um negócio desse. Mas eu acho isso muito meritoso, né? De assim, seduzir tanto o cara e falar, não, vamos fazer. Aí tem uma... Onde é que está? Aí tem uma publicação muito bacana, depois eu vou passar aqui para vocês, que eu achei na internet, que é um cara que chama Andrew Chaplin. E aí, Architectural Diagrams. Então ele faz uma compilação, ele faz a seleção deles de que tipo de diagrama ele está tratando. Então ele cria os capítulos dele e vai pegando, pensando alguns exemplos que ele foi encontrando de Pinterest e de portais de arquitetura que entram nessa classificação. Então, planimétrico.
E vocês percebem que, independente do arquiteto, independente do estúdio, da origem e tal, eles estão trabalhando sempre com as mesmas bases arquitetônicas que a gente já sabe trabalhar, né? Planta, corte, elevação, perspectiva, fotografia, colagem, e aí colocando todos esses recursos, né, para dar o contraste, para dar indicação de fluxo, de cor, tudo aquilo que a gente observou naqueles exemplos do começo nas animações, elas são até de uma forma muito mais simples e menos complicada para falar de coisas pertinentes ao projeto. Né? Então aqui tem as espécies de planta, aqui tem as inclinações da cobertura que ele está fazendo, aqui o corte. Então tem outro projeto aqui também que ele pegou um projeto todo dobrado e ele esticou no meio do corte. E os cortes eles podem tanto ser extremamente técnicos, como eles podem ser ilustrativos, como eles podem ser bem mais esquemáticos, como eles podem ser perspectivados. Então, assim, a isométrica do Big, daquele projeto que eles fizeram lá da rampa de esqui em cima da estação de tratamento de lixo, perspectiva explodida. Então ele vai varrendo, né, todas essas formas de representação canônicas da história da arquitetura e vendo como o pessoal tem trabalhado na representação diagramática. Aqui tem um projeto muito bacana, que é um outro grande exemplo de edifício diagrama, que é a biblioteca de Seattle, do OMA. Eles pegam exatamente também os volumes desses edifícios, de todos os programas que eles precisam, área dos funcionários, área de encontro, acervo dos livros. Aí eles vão brincando de sobrepor essas lajes e criando os espaços vazios entre eles, e aí costurando com aquela cobertura de livros. Acho que vocês estão familiarizados com o projeto, senão vale a pena ver. E é exatamente, eles só pegaram todos os programas, empilharam e o projeto está pronto. Contextual, aqui o projeto do Big que eu mostrei agora. Circulação. Então vai dando umas ideias. Né? Tanto a circulação em planta como a circulação vertical. Né? E aí vale fazer algumas abstrações. Então, como você está numa perspectiva explodida, você pegar e simplesmente indicar eu saio da onde e vou para onde. Né? De uma forma um pouco mais abstrata. Estrutural, diagrama de estrutura, diagrama de força. Comparação de escala. Então esse aqui é um edifício do Stephen Hall, que ele é desse tamanho, só que ele é desse tamanho deitado na paisagem. Então o cara fala, olha, isso aqui tem o mesmo tamanho do Empire State, mas você não está vendo porque ele é assim. Então essas coisas ajudam a convencer. Sequência, né? Era assim, depois virou assim, somando isso com isso dá isso. Isso aqui é um projeto que você pega duas torres, vira uma de ponta-cabeça e empilha elas, dá isso. Então, precisa ajudar a contar a historinha, né? Esse aqui é um projeto do OMA também, que eu acho que não vingou. A sequência, né, aquele projeto do Big de Nova York, ele é uma lâmina que é meio arranha-céu, meio pátio interno, e aí você levanta uma frente para dar vista para o rio. Eles são cheios desse passo a passo, né, de apresentação. Aí tem a coisa mais paramétrica, né? Trabalhando com as perspectivas. Esse aqui é o prédio da CCTV também. Então, assim, para dizer que exemplo de diagrama de arquitetura, eu separei alguns Instagrams também, algumas contas de Pinterest, que assim, você passa horas olhando e pegando como referência, horas. E as referências, elas são de todos os tipos, né? Como trabalhar com o fluxo no projeto que ele tem determinada característica espacial. Aí você pode achar isso, que legal, eles resolveram desse jeito. Ou então, putz, que bonito, como ele usou essas três cores, vou usar as mesmas cores. Então, pega como referência. Acho que é a arquitetura, acho que hoje em dia, mais do que nunca, ela dá menos a sensação de que você consegue reinventar a roda, ainda mais que a gente está bombardeado de referência que dá uma certa angústia até, né? Às vezes você fica lá super entusiasmado vendo referência, e às vezes você não aguenta mais porque você fala, cara, eu sou um frustrado. Acabei de ter uma ideia e descobri que no Japão eles fizeram isso há 10 anos
muito melhor do que uma ideia, muito melhor detalhado, etc e tal, aí você vai pro bar beber triste e fala, não consegui nada, nem ninguém, mas é isso, hoje em dia com o tipo de ethos, né, da arquitetura hoje mudou, ele é muito mais você justamente entender exatamente qual é o problema que você tem que solucionar e usar de todas as ferramentas que você tem possíveis para atender aquele problema. Mesmo que seja... Né, hoje em dia a gente tem essa política também de open source, de você ter uma ideia, que a beleza da ideia é que ela consiga servir para contextos muito diferentes do mundo. E aí, falei tudo isso, eu queria só mostrar algumas coisas também que eu andei brincando, trabalhando com os diagramas, né? Com todos esses projetos que serviram de inspiração. Eu separei alguns projetos aqui para mostrar como de diferentes formas o diagrama me ajudou a estruturar esses pensamentos sobre a forma de projeto. Vou mostrar primeiro um videozinho que eu fiz no meu TFG. Esse aqui é o meu site, depois se vocês quiserem dar uma olhada nos projetos. Aí eu também brinquei de tentar fazer o seguinte, como os projetos, putz, será que o que eles vão fazer vai ser melhor do que o meu ou não? Então foi uma coisa muito interessante. E aí eu resolvi partir do meu projeto, a origem do meu projeto era justamente a compreensão dos personagens culturais que ocupavam aquela praça, porque a primeira vez que eu falei que eu ia fazer um projeto na Praça Roosevelt, a gente fala, mas é uma praça abandonada, não tem ninguém, nada acontece por lá. Eu falei, vamos ver se isso é verdade. Eu comecei a identificar todos esses personagens que não apenas dentro da praça, mas fora da praça, no entorno imediato da praça também usam, né? São usuários. Aí eu fiz um projeto e eu mandei na época na 9ª Bienal de Arquitetura, que tinha uma sessão de vídeos de arquitetura, eu arrisquei, passou e eu montei esse filminho. Aí vocês vão ver, claro, uma série de elementos que eu fui pegando de várias apresentações de projeto do Big, do OMA, de outras fontes que eu fui encontrando pelo meio do caminho e tentando aprender com elas e traduzindo esse projeto. Então, por exemplo, vocês vão ver que eu tento fazer uma análise, uma identificação da estrutura da praça para poder propor alguma coisa acima baseado nos personagens que já existem. E para cada personagem eu dei uma cor e uma identidade e tentei entender como que eles usam o espaço para poder fazer um projeto novo, setorizado, e cada setor desse projeto foi feito especialmente para um desses personagens. Essa daqui é um projeto antigo da praça, que era um projeto da década de 60. A praça ela veio junto com um minhocão, né? Mas eu mostro. Aí é o cruzamento de duas vias. Aí é bem estroboscópica a apresentação, mas ela vai tentando mostrar a evolução histórica do contexto urbano na Malha, como ela era um grande nada na década de 50. Aí veio o Maluf e resolveu fazer um minhocão. E ele fez esse projeto que é composto de várias lajes sobrepostas, uma sobre a outra. E o fluxo de carros que passa para lá e para cá, ligando a Radial Leste com o minhocão, e duas lajes de estacionamento subterrâneos. O projeto era lindo na época, foi publicado na Acrópole como um exemplar de arquitetura moderna. E aí a ideia é que a gente está acostumado sempre a trabalhar a escala humana como uma escalinha branca que não tem identidade cultural nenhuma. E aqui eu me propus a entender exatamente quais são esses personagens, o que define eles e quais são as demandas deles, quais são os usos e onde que eles estão localizados na praça, num sentido sempre formal e informal. Então o comércio alimentar formal é o sacolão e o informal é a feira livre. E aí vai. Então o skate é uma atividade que é super informal, que acontece bem no meio da praça. Aí tem a indigência. Então assim, não deixar de lado nenhum dos personagens, nem porque são indigentes, prostitutas ou traficantes, eles fazem parte da dinâmica do espaço, né? Eles que dão a vida para a praça, eles que dão cor para aquela estrutura cinza que está lá, dita abandonada. Né? Então tem uma atividade riquíssima, todos os teatros do centro da cidade, a exposição que tem no grafite, e o policiamento, que foi um dos únicos projetos, um dos únicos programas que eu propus tirar da praça para fazer com que as pessoas, num uso saudável, elas pudessem não se policiar, mas garantir a harmonia entre elas. E curiosamente foi o único programa que foi mantido no projeto novo, assim, que é um ponto da PM e um ponto da gestão.
Então o que eu fiz? Eu tirei todas as lajes de cima, mantive uma grande laje. Aí eu descobri que esse pedaço da praça tem exatamente o tamanho do pavilhão da Bienal. Aí eu fiz essas modificações para garantir os eixos com o Parque Augusta, com os teatros do Bexiga. Aí eu propus explodir a parte de trás da igreja, fazer uma nova abertura voltada para a praça. E é isso, aí cada setor está destinado, foi meio que desenhado de acordo com as demandas de cada um dos usuários. Aí vai passar um skatista voando. Aí eu fiz um sacolão aqui embaixo, fiz uma rampa de skate, fiz um centro para dependentes químicos. Embaixo, onde tem hoje o buraco da minhoca, eu tinha proposto fazer uma balada. E no eixo que liga todos os teatros da Praça Roosevelt até o Bexiga, eu tinha proposto na parte de baixo dos viadutos fazer uma sala de cinema. Oi? Eu me pergunto isso tudo. Não, e é muito impressionante porque foi um projeto que eu tive muito carinho para fazer. Eu frequentava muito espaço e eu assisti muito documentário sobre skate. Eu sou um zero esquerda em qualquer esporte. Mas eu entendi como é que é a arquitetura do skate. Eu vi um documentário sobre prostitutas falando de como é a vida delas em São Paulo. Eu fui entendendo cada um dos usuários. E aí eu vi o projeto novo que foi feito. Ele é assim, a praça está sempre lotada, mas o mérito é único e exclusivamente das pessoas que não têm um espaço público para poderem se apropriar na cidade. E eles lotam aquele espaço, mas não é mérito do projeto, é mérito da energia que já existe no lugar. Então esse foi um exercício de projeto, tentando usar um pouco de tudo isso que eu tentei passar para vocês. Tem mais alguns aqui, eu vou tentar ser rápido. Tem esse daqui que foi uma exposição que eu trabalhava no escritório do George Mills, que é um arquiteto que ele trabalha diretamente com uma produtora de arte. Então a gente fez umas exposições, não sei se vocês chegaram a ver a exposição do Oeste, que teve há um tempo atrás, no Centro de Cultura São Paulo. Eu projetei aquelas instalações com espelho e tal, e aí eles chamaram para fazer essa exposição com os gêmeos. E aí é essa exposição que a gente fez lá em Vitória, que é esse pavilhão aqui todo meio chanfrado e tal. Que eles chegaram um belo dia lá no escritório com uma maquete toda cheia de papel cortado, a gente tentou fazer uma leitura, uma interpretação. Não, a gente pode fazer mais assim. Não, a gente quer exatamente isso aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu recortei, eu fotografei as vistas internas dessa maquete, e aí eu tive que transformar isso num projeto executivo para os caras fazerem exatamente esse tipo de coisa. E aí os caras foram lá e fizeram. E aí depois, uma semana para os caras fazerem todas essas listas com spray, mais uma semana para os gêmeos virem lá e fazerem as artes dele em cima dessa topografia na parede. E aí só de curiosidade... Não foi eles, né, que fizeram as listas? Não, tem os brothers, eles vão ficar lá. Imagina a honra que eu nossa, fiz um projeto com os gêmeos, chove gente para ajudar. É na fita crepe? Crepe em tudo, spray, e assim, caixas e caixas e caixas e caixas de spray. Aí, só para mostrar a curiosidade, então como é que foi feito isso? Foi feito um grid, super careta de sarrafo por trás, e nesse grid foi adaptado, o desenho dele não foi 100%, a maquete ela teve que ser adaptada para se encaixar nesse grid, e aí na hora de colocar esses volumes, essas esfirras espaciais, a gente simplesmente deu o ponto de conexão dela e a distância que ela tinha que se afastar. Então, assim, é um projeto que ele tem uma complexidade visual, espacial, mas que na hora de representar ela foi feita de uma forma extremamente simples, né? E ela gera esse conteúdo, né? E, enfim, o grande desafio é esse. Legal, você tem uma ideia complexa, só que como é que você vai fazer? Você tem que comprar a briga e levar até as últimas consequências de uma forma construtiva, né? O que mais que tem aqui? Aí, só mostrar aqui que onde que tá? Tá aqui, tá aí. Então, assim que eu voltei super entusiasmado da Holanda, eu falei, nossa, que legal, eles transformam todas as análises de contextos históricos de Dubai,
e de Lagos, a gente fez um projeto lá, e toda vez que o OMA se aventura num novo mercado, eles querem mostrar que eles têm domínio cultural do lugar para ganhar a confiança dos investidores. Né? E o Big também deve fazer. Então eu falei, poxa vida, que Brasil, São Paulo, eles são contextos culturalmente tão ricos, e por que a gente não pode criar, de repente, uma plataforma que analise como essas coisas são feitas? Isso aqui é um projeto que eu fiz na minha cabeça, que eu queria tentar meio que fazer um laboratório experimental que conseguisse elucidar algumas coisas. Por exemplo, saber que cada estado da federação ele tem uma quantidade X de deputados. Então eu tinha feito esse diagrama mostrando todas as bandeiras do estado, que senados são sempre 3 por estado, e deputado é de acordo com a quantidade de habitantes do lugar. Aí eu fiz esse diagrama. Aí eu tinha feito essa linha do tempo aqui que mostrava o que aconteceu desde a fundação de Brasília, com todos os prefeitos, governadores e presidentes do Brasil, na ditadura militar, depois na abertura democrática. Aí você vai vendo o que vai acontecendo com o percurso político numa tacada só. Na época, a Dilma tinha acabado de ser eleita para o primeiro mandato. Aí aqui outro diagrama também de tentar entender como é que os partidos políticos, de onde que eles vieram, para onde eles foram. Assim, mera curiosidade para tentar entender um pouco como é que funciona, onde estamos, de onde viemos, etc. E tal. Aí eu tive a ideia de fazer esse site. Seria um site que poderia ser complementado por assuntos diferentes. Ele poderia ter reportagens que elas seriam feitas todas com base em diagramas, pictogramas e tal. E que você teria uma navegação que você poderia varrer esses assuntos, né? Então, repressão à resistência, economia, organograma, movimentos sociais, para ter habitação, transporte, infraestrutura. E aí a ideia de tentar fazer alguma coisa que relacionasse uma linha do tempo com a espacialização, né? Então, para você entender o que o Minhocão tem a ver com o projeto de sociedade mais voltada para o automóvel. Então, tudo vai se ligaria nesse projeto, né? Então, é uma plataforma que ela nunca saiu de papel. Aí, um belo dia, eu resolvi mostrar para uma amiga minha que falou, nossa, que legal, você sabe que a gente está querendo fazer um livro, uma publicação sobre lugares de memória da ditadura em São Paulo. Que é esse livro aqui. Depois, quem não viu, convido a dar uma olhada. Então, é bacana também que essa organização de ideias, né? Tem muita coisa que a gente vai colocando na gaveta e nunca sabe quando ela vai voltar. Então, também, nessa ideia de você ter as coisas relativamente bem organizadas e bem armazenadas, elas podem já estar prontas mais para frente para serem usadas de uma outra forma. Essa aqui é a publicação, a gente publicou ela online 1 ano antes da gente conseguir fazer a publicação física dele. Então aqui é um projeto que trabalha também com alguns pictogramas, alguns diagramas para mostrar, por exemplo, como é que era a diferença da situação. Se hoje a gente se comunica por redes sociais, naquela época o espaço público era o grande lugar da convivência humana. Aí aqui falando do número de desaparecidos e mortos torturados no Brasil e no município de São Paulo. Isso são todos dados oficiais. Aquela linha do tempo que eu tinha montado há 6 anos atrás virou isso aqui, já estava pronta. Ela só ganhou uma cara que estava dentro da proposta, digamos assim, de direção de arte da publicação, que foi feita só com 3 cores, que são as cores de São Paulo, né, o preto, branco e vermelho. Oi? Vão censurar. Pode continuar. É muito trabalho. Vai ter muito assunto pra você continuar. Pois é, tomo 2. E aí a gente tinha essa discussão, né? Como é que a gente vai apresentar esses diferentes lugares de memória? Vamos fazer por funções, por programas, então bares e restaurantes, mas eles falaram, não, a gente quer deixar muito claro que certos lugares funcionaram como um aparelho de repressão do Estado e certos lugares foram símbolos de resistência das violações de direitos humanos da ditadura militar. Então, eu dei essa ideia, eles compraram de fazer 3 livros em um. Então, o primeiro é o branco, que tem todas as informações, texto e diagrama. Tem o segundo livro, que é o preto, que conta dos lugares de violação de direitos humanos. Então, tem prisão clandestina, centro de tortura, pesadíssimo, cemitério clandestino onde foram enterrados desaparecidos políticos e até hoje
muita família não sabe o paradeiro dos familiares desaparecidos. É uma história, assim, tenebrosa. E aí, o segundo livro, que é o livro vermelho, que chama Expressões da Resistência, e que conta, como o próprio nome diz, histórias, passagens de locais. Aqui é a Casa do Povo, que hoje em São Paulo é um lugar muito bacana e ativo culturalmente. E aí eu fui tentando dar esse teor de mapa, né, de guia, que você vai na rua com esse livro embaixo do braço e você consegue interrelacionar os lugares. Então, se ele cita um outro lugar de memória, ele está hiperlinkado com a página do lugar de memória. E alguns eu fiz algumas ilustrações para mostrar alguns acontecimentos. Aí o memorial novo que eles fizeram no Parque do Ibirapuera. E por aí vai. No final tem uma relação de todos os filmes que falam sobre o assunto, publicações notáveis. E tem fábrica onde teve greve, onde foram assassinadas pessoas, militantes. Então, foi aquele projeto todo de site de organização de informação histórica interrelacionada com o espaço. Demorou 6, 8 anos, mas está aqui de certa forma. Então isso é muito gratificante. Aí tem também o projeto... esse aqui é legal. Mas antes eu preciso falar do outro. Estou terminando já. Desde que eu comecei a dar aula na escola da cidade, e que eu, de certa forma, comecei a me envolver um pouco mais com essa parte de cinema, direção de arte, por sorte da vida, eu comecei a fazer uns trabalhos com diretora de arte nesse campo da expografia. Eu comecei a trabalhar com a Wernburg, e aí a gente começou eu fiz o curso de direção de arte e me chamaram para fazer esse projeto na escola da cidade, que é um filme, que não sei se vocês assistiram, era o Hotel Cambridge. É o Ciro. É o Ciro, a Carla Café e a Carla Tonetti. Era o Hotel Cambridge. É um filme que foi gravado inteiro dentro de uma ocupação do movimento de moradia no centro da cidade. E foi um semestre em que a gente projetou, como era um filme de baixíssimo orçamento, a gente projetou o filme, todo o departamento de direção de arte foi projetado pelos alunos da escola. E aí a gente conseguiu, depois que o filme ficou pronto, fazer uma publicação, juntando todo o material de pesquisa e coleta que a gente fez na forma de história em quadrinho, de telenovela, né? Então, o registro do interior das habitações, e um olhar assim que ele aproxima o cinema da arquitetura, né? A questão da vida dos personagens dentro das habitações, mostrar o que é uma ocupação por dentro, mostrar o que é a vida dessas pessoas que vêm de vários lugares, estão numa condição muito difícil de vida para não conseguir outro lugar que morar, que não num edifício ocupado. A gente foi lá, fez todo esse registro e a partir dele a gente foi, todo o registro, identificar as gambiarras, né, trava de bicicleta sendo usada como porta, como tranca de porta, peso de concreto como sendo usado como academia, e essa sabedoria popular da gambiarra, e aprendendo com isso. Então isso aqui foi uma grande pesquisa, um grande aprendizado. Aí tem os desenhos absurdos dos alunos também de entendimento do lugar. Aí a gente começa a fazer um projeto e começou a fazer também uma oficina de construção de mobiliário a partir de materiais reciclados, né? Esse aqui é o Mister do coletivo Vasorama espanhol. E aí a gente começou a fazer estante com caixa de feira, poltrona com pneu. E a partir do momento que a gente foi montando esses projetos, a gente foi criando também esses diagramas que possibilitam que qualquer um que tenha contato com esse livro possa replicar esse tipo de construção, né? E aqui foi uma pesquisa que eu particularmente trabalhei bastante, que foi entender que a equipe de maquinário e iluminação e elétrica do filme, diferente de um estúdio que você tem toda a infraestrutura já pronta, eles têm que se adequar a um edifício que tem pouquíssima infraestrutura, né? Então eles foram criando, já existe o próprio cinema, ele tem uma paleta de objetos, né? Essas algemas, essas barras de alumínio que eles vão montando e criando essa arquitetura temporária, né? Essas barracudas que você prende aqui para poder fixar os equipamentos de elétrica. Então eu fui fazendo essa pesquisa e entendendo, né, essas geringonças. Então é uma pesquisa e uma materialização em forma de diagrama explicativo, né?
E aí a ocupação segue, a gente conseguiu fazer o livro. E aí a gente continuou, na Escola da Cidade ela continuou bastante envolvida com o movimento de moradia como uma oportunidade de fazer disciplinas que continuem trabalhando misturando as demandas de aprendizado dos alunos com as demandas de pessoas de verdade, né? E não só exercícios de projeto em lotes abstratos. Então essa é a nova ocupação, tem 2 anos que ela está ocupada, que é o edifício na 9 de julho, o antigo prédio do INSS. Esse era o edifício originalmente, ele era um símbolo do poder do Estado numa cidade que estava em desenvolvimento, e hoje ela está completamente engolido pela malha urbana e abandonado, e o movimento ocupou, eles estão reformando o prédio. Olha que louco, São Paulo não tinha nada no entorno, só esse prédio. E aqui o arquiteto. E aí aqui a gente mostra um monte de... Tem uma apresentação extensa sobre as atividades que a gente vai fazendo junto com o movimento de moradia. Tem bastante coisa, mas eu queria mostrar esse projeto aqui. O Estúdio X convidou a gente para fazer uma exposição lá com parte da 11ª Bienal de Arquitetura. E eles me chamaram para ajudar nessa exposição, que era uma exposição com um lambe-lambe feito no corredor de entrada da ocupação, que mostrava imagens e informações sobre as ocupações mais importantes de moradia no Rio e em São Paulo. E aí teve tiveram eventos, tiveram palestras, etc. e tal. E eles criaram esse tabloide, que eu ajudei a fazer o desenho as isométricas que mostravam como é que a ocupação 9 de julho estava sendo utilizada. E aí eles pediram para eu criar um dispositivo para expor esses tabloides. E aí eu pensei em fazer uma releitura do que é um edifício em São Paulo, né? No centro tem vários desses edifícios escalonados por causa da legislação na época de iluminação da rua. E aí é como se fosse uma estante que ela poderia ser ocupada, né? Se você tira os tabloides, isso aqui pode ser uma estante que pode ser ocupada de qualquer forma, com quaisquer objetos, né? E aí, onde é que o que o diagrama tem a ver com essa história? Na hora de fazer o projeto, a gente tinha pouquíssimo dinheiro para fazer. Bom, vou tentar mexer aqui. A gente tinha que otimizar o máximo possível os materiais, né? Então, eu criei 3 tamanhos diferentes desse tabloide, desse estante aqui, desse expositor. Obrigado. Desse expositor. E aí a ideia foi usar essas chapas de madeira laminada que são baratas, geralmente usadas para desformar, para formas de concreto, né? E aí, de forma a tornar extremamente simples e fácil, de simplificar o entendimento da pessoa que fosse construir para os diferentes tamanhos de peças, elas já foram todas projetadas. Tudo isso aqui é componente, né? Então você mexeu em você mexeu em todos do projeto. E aí eu peguei esses componentes e fui espraiando e entendendo qual que é o melhor aproveitamento dessa chapa, né? Então é um exemplo também de como o próprio raciocínio do diagrama ele substituiu numa imagem só toda né, você define as medidas básicas, mostra quantas peças você precisa para montar uma estante com elas espraiadas e manda isso daqui para cá, pro cara. E aí, sei lá, 2 dias depois estava... Aqui os caras já estavam construindo, tá tudo... Já dá muito mais domínio sobre a forma de construção. Então o cara não vai ter surpresa. Esse foi. Ah, só mais esses 2 aqui. Isso aqui é uma ideia que eu tinha tido para uma virada da sustentabilidade, que é um projeto que eu chamei de Ludomóvel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui, então o que é? É uma... Isso aqui com diagrama. Isso aqui com os diagramas, você pega uma carcaça de carro, um ferro velho, cria um deck e coloca estruturas lúdicas para as pessoas brincarem. Então é como se fosse um parquet, né? Só que ele é móvel, ele poderia ser guinchado, levado de um lugar para o outro. Esse é um projeto que acabou não vingando, mas está na gaveta de ideia, né? Porque às vezes pinta um edital, é legal se já tem alguma coisa pronta. E aí para mostrar também outras formas de ilustração disso, né? Acho que o GIF é uma ferramenta muito bacana para você fazer essas apresentações rápidas, e aí as coisas vão se sofisticando um pouco mais, né? Então tem
tem programas de... Amanhã eu explico no Photoshop. Mas né, tem os novos programas de animação que permitem você trabalhar mesmo com as perspectivas isométricas e né, mostrando de uma forma também didática e animada como esses projetos podem ser. Aí tem só mais um, que é esse aqui. Deixa eu lembrar. Tá? E é o que a gente está tentando vender para o SESC agora, 24 de maio. Ele é um pavilhão inflável, que ele tem essa arquibancada inflável também, para que aconteçam apresentações junto a monumentos públicos na cidade de São Paulo. Então, só vou mostrar também a apresentação toda que eu fiz para justificar essa ideia. Ela está aqui. Bem... Aqui. Então, qual que era o briefing? Era um lugar que tivesse capacidade para abrigar cerca de 30 pessoas, tivesse fácil montagem, e que tivesse infraestrutura para aulas abertas em espaços públicos e que ela fosse itinerante. Aí eu fiz uma pesquisa de levantamento dos monumentos da cidade e foi muito importante para entender que tipo de estrutura pudesse servir para todos esses monumentos que têm escalas completamente diferentes. Aí eu fiz um levantamento e coloquei todos eles lado a lado em escala. E é muito curioso, porque tem uns monumentos que você não faz ideia que são tão gigantes, tipo o do Duque de Caxias. Então, desde a estatuária mais antiga e menor em escala, que está distribuída pela cidade, até os maiores monumentos. Aqui eles estão todos em ordem cronológica, e embaixo eles vão ascendendo em relação à escala deles. Né? O Baba Gato, o Monumento às Bandeiras. E aí identificar também que ao redor desses monumentos, não só os monumentos são monumentos, mas eles são rodeados por espaços monumentais, né? A grande maioria deles. Então, significa que teria uma área interessante para poder fazer uma escultura de uma escala maior. Aí um pavilhão de atividades multifuncional que tivesse uma espécie de um diálogo direto, né, então, onde o monumento de verdade ele é sólido e opaco, o outro deveria ser transparente. Um é pesado, outro é leve. Então, tentar criar uma estrutura que representasse um contraste, né, entre os monumentos. Eu pensei que seria muito legal fazer uma estrutura inflável. Aí eu peguei aqui alguns exemplos e como a estrutura inflável pode ter absolutamente qualquer forma, eu tentei entender diferentes arcos usados na história da arquitetura, entendi como eles são construídos e percebi que eles podem ser usados tanto como abóbada como cúpula, né? Ou você estudando ou girando. Aí eu pensei que essa poderia ser a forma mais interessante, baseada num monumento que a gente tem espalhado cidades afora, né? Então tem a Casa de João de Barro, que ela por si só já é uma estrutura. Se essa estrutura ela vai ser efêmera e, digamos assim, ela pode se instalar em qualquer lugar da cidade, a Casa de João de Barro já traz essa índole até meio anarquista. Não interessa, ela chega lá e ela não respeita a propriedade, ela não respeita limites, ela vai lá e se instala porque ela está fora desse sistema que a gente estava vendo, que a gente está preso no primeiro filme dos diagramas, né? E também porque ela já tem um histórico de proximidade muito grande com os monumentos urbanos, né? Então essa aqui é a ideia, e dar as medidas do pavilhão, mostrar que ele pode ser... Eu fui lá visitar uma fábrica de infláveis e eles falaram que em 10 minutos você consegue encher o pavilhão inteiro. Só que diferente de muito pavilhão que eles estão fazendo agora, essas estruturas infláveis sendo ventiladas diretamente, isso acaba gerando um calor e o ar vai ficando viciado, né? E além do mais, quando chove, você vai ter o barulho diretamente na superfície, né? Então eu pensei em fazer um pavilhão que tem uma casca dupla. E aí pensando também, o projeto chama Monumento no Divã. A ideia é você, enfim, discutir sobre a pertinência contemporânea dos símbolos que eles estão representando. Então, os bandeirantes, eles são heróis da pátria, eles são torturadores, violadores de direitos humanos que dizimaram populações indígenas. Então, colocar essas questões na balança. E aí tem esse sofá Capitoné, que é o clássico divã de um consultório de análise psicológica. E é exatamente o mesmo tipo de sistema construtivo que um colchão inflável.
Então ele dá essa forma inflável, né? Então ele tem esses gomos, essa casca dupla e essa transparência que permitiria que ele se instale em lugares diferentes, em condições diferentes. Aí a ideia também de criar inflável essa arquibancada que ela pode se instalar tanto do lado interno, né, para poder fazer essas discussões olhando para o próprio monumento, então você está dentro e fora ao mesmo tempo. Nos diversos locais monumentais que existem em São Paulo, então essa casa de João de Barro gigante. E tem essa biruta aqui, porque reza a lenda que o João de Barro ele faz a casa dele sempre virado de costas para o vento, então tem essa brincadeira. E também os próprios monumentos, eles têm geralmente esse pódio, né, essa escadaria, essa arquibancada. Alguns têm, é interessante esse print, né, dos monumentos, que as pessoas também sentam em um lugar público de estado. Então a ideia de criar além do monumento essas arquibancadas que elas podem também configurar um banco público, então tem essa brincadeira. E aí aqui também as medidas, mostrando que ele pode ser um espaço de projeção, mostrar como ele dialoga com os monumentos pelo lado de fora, mas que pela escala dele, dependendo do tamanho do monumento, você pode até inflar e trazer o monumento para o lado de dentro, né? E acho que com essa encerramos. Esse aqui é o meu site que eu já mostrei. E acho que é isso aí, por aí vai. Muito obrigado.